Bom, pessoal, o nosso segundo momento da aula de ciência sobre o sistema nervoso, nós vamos ver agora a estrutura do sistema nervoso, o funcionamento desses órgãos, tá? É o seguinte, primeira coisa, o sistema nervoso é dividido em duas partes, a parte central e a parte periférica, tá? A parte central compreende, certo? O encéfalo, o órgão 1, e a medula, o órgão 2, tá? A parte periférica compreende, é formada pelos nervos. Ó, tudo isso aqui que vocês estão vendo, essas veinhas, tá? Que na verdade não são veias, desculpem, eles são os nervos. Nervos não são vasos sanguíneos, tá? Então, tudo isso aqui são os nervos, que eu falei para vocês que eles, né, captam a reação do ambiente. Aí é o seguinte, o nosso sistema nervoso, ele também, nós desenvolvemos dois tipos de atividades, tá? Que são chamadas de atividades voluntárias e atividades involuntárias. Então, professor, o que seria atividades voluntárias? Atividades voluntárias, gente, são aquelas que dependem da nossa vontade, que nós temos a capacidade de controlar. Ou seja, elas só acontecem quando a gente tem vontade de fazer. Tipo, bater palma. Pronto. Eu só bato palma quando eu sinto vontade de bater, quando eu tenho a oportunidade de bater, tá? Falar. Também o ato de falar, certo? De gesticular, como eu estou falando para vocês. Então, quando a gente controla essas atividades, elas são chamadas de voluntárias, tá? Porque são atividades que dependem da nossa vontade, embora controlada pelo cérebro, certo? As atividades involuntárias é o contrário. Elas são aquelas que são independentes da nossa vontade. Tipo, qual seria, professora, atividades que nós não controlamos? Pronto, o piscar de olhos, a gente não controla, tá certo? O salivar da nossa boca, a gente não controla, certo? O ato da deglutição, que é o ato de engolir, a gente não controla. Os batimentos cardíacos, a gente não controla, tá? A respiração, a gente não controla, porque até dormindo o coração bate, né? O coração, ele os pulmões, a gente tá respirando. Então, isso aí são atividades involuntárias, que não dependem da nossa vontade, certo? E ambas as atividades, ainda assim, são controladas e comandadas pelo nosso cérebro. O que que acontece? O encéfalo, tá? Vamos aqui, ó. O encéfalo, que é o órgão 1 do sistema nervoso, ele é dividido em 3 partes, tá? Vamos aqui ver essas 3 partes. Ó, a primeira é o cérebro, tá? Primeiro órgão do encéfalo, tá? Que é o primeiro órgão do sistema nervoso. Então, o encéfalo é dividido em 3 partes. Cérebro, cerebelo, essa partezinha aqui que vocês podem ver, ó, que fica abaixo do cérebro, aqui, ó, bem na nossa aqui, que a gente chama de nuca, tá? E o bulbo, que no livro de vocês, ele tá com o nome de tronco encefálico, mas é a mesma coisa, pessoal, tá? Então, o encéfalo, ele é dividido pelo cérebro. Qual é a função do cérebro? É a parte do encéfalo que interpreta as informações recebidas e gera as respostas. Então, chega a informação trazida pela medula e o cérebro ele interpreta e manda através da medula a resposta, ou seja, a reação, tá? O bulbo, que está bem aqui na nossa nuquinha, aqui atrás, ó, fica bem aqui o bulbo, tá? Ele coordena os movimentos e o equilíbrio e a postura do nosso corpo. Então, o cerebelo, ele coordena a nossa postura, certo? E o equilíbrio do nosso corpo, que está tudo isso ligado à coluna vertebral, tá bom? Por último, nós temos o bulbo, ou tronco encefálico. Qual é a função do bulbo? Ó, controla algumas atividades como os batimentos cardíacos, tá? A respiração e a deglutição. Ou seja, o bulbo, ele controla as atividades involuntárias. Lembra? Aquelas que não dependem da nossa vontade. Tá bom? Então, na nossa próxima aula de ciências, nós iremos fazer uma revisão sobre o sistema nervoso através de uma atividade.
Pessoal, beijo pra vocês. Estou com muitas saudades. Até a próxima aula, tá? Tchau!